Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa parte da nossa terceira aulinha e aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o funcionamento dos feudos, ok? Primeiro a gente tem que começar lembrando que o feudo, lembra que eu já expliquei isso para vocês? O feudo é um presente do rei para os nobres, beleza? Esse rei, é importante falar que ele vai perder poder ao longo da história, tá? Como assim, professor, ele vai perder poder? Lembra que houve uma fragmentação do poder, tá? Aqui, ó, nosso caderno ângulo mostra. Tudo isso aqui eram feudos que foram fragmentados, eram reinos que foram fragmentados em feudos, e cada um desses feudos era governado por um senhor feudal, ou seja, por um nobre, tá? Esse nobre, ele recebe esse presente, esse feudo do seu senhor, tá? A gente viu um pouquinho lá na aulinha de hoje, ó, tô mostrando o caderno ângulo aqui para vocês, que os feudos, isso aqui a gente vai ver certinho, os feudos eram esses locais, tá? Na Europa, que está aqui localizada no mapinha, nessa Europa que estava cercada por uma outra galera que estava invadindo também a Europa, beleza? Agora vamos focar aqui no nosso objetivo, tá? A gente vai falar sobre a vida nos feudos. A gente tem que lembrar que os feudos eles eram governados por senhores feudais. Ó, vou destacar aqui no ângulo. Por senhores feudais. Esses senhores feudais eles eram nobres, ok? Ou o feudo pertencia à igreja, tá? Como que funcionava? Os nobres, apesar de não serem ricos em sua grande maioria, possuíam uma vida bem tranquila, tá? E em tempos de guerra eram eles que protegiam os feudos e os reinos. Também nós temos que falar da igreja. A igreja também possuía uma vida tranquila, tá, gente? Elas recebiam somente os tributos de todo mundo, dos nobres e também dos camponeses, e aí eles tinham essa função de proteger a vida espiritual da galera, tá? De todo mundo no feudo. Nós temos aqui esses tributos. Por que tributos? A gente sabe que não existia moeda por conta de Roma, a moeda havia desaparecido, certo? Como que eles faziam então para ter uma economia? A economia era com base nos tributos, beleza? E os camponeses eram os que mais trabalhavam, porque eles trabalhavam nas suas terras, trabalhavam nas terras dos nobres, trabalhavam nas terras da igreja e pagavam a grande maior parte dos impostos, tá? Além, obviamente, de serem proibidos, como a gente vai ver ali embaixo, de caçar nas terras nos mansos senhoriais. Aqui o ângulo traz para a gente essa quantidade de impostos aqui, ó. Primeiro a corvéia, tá? Não é a cor da véia, é corvéia. Corvéia era uma obrigação de trabalhar alguns dias da semana nas terras do senhor feudal. Ou seja, ele trabalhava nas suas terras, trabalhava nas terras do senhor feudal, e quando o senhor feudal era a igreja, trabalhava na terra da igreja. Ok? Tem a talha, que era a entrega de uma parte da produção, tá, para os senhores feudais. Como assim parte da produção? Se eles produzissem 10, eles tinham que doar quanto para os senhores feudais? Uma parte, ou seja, 10%. Também tinha o que nós chamamos de banalidades, que era pagamento para utilizar as instalações do feudo. Como a gente vai ver daqui a pouquinho, aqui embaixo, ó, já vou mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, isso aqui é um moinho de trigo. Quem construiu o moinho era o senhor feudal. Tá vendo outro lugar aqui, ó? Esse outro lugar aqui é uma padaria, um forno. Para você utilizar esse forno, você tinha que pagar o que nós chamamos de banalidades. Tinha a captação,
que é o tributo anual, tá? Tributo anual pago com produtos, de acordo com números de familiares do camponês. Então, se ele tinha 20 pessoas na sua família, ele pagava uma quantia. Se ele tinha 30, ele pagava outra, e assim por diante, tá? E aí um dos que eu mais gosto, porque é irônico, é a tal da mão morta. A mão morta é uma espécie de multa. Multa sabe para quê? Para quando uma pessoa morria. Gente, imagine vocês, a pessoa estava trabalhando, morreu, e a família que sobrou dela, em terra, em vida, né, na terra, tem que pagar um imposto. Imposto para o senhor feudal. Por quê? Porque a pessoa morreu. E aí, como que faz? E tinha o tostão de Pedro, que era um dízimo, assim como a gente paga hoje em dia nas igrejas, tá? Então, os tributos eles eram parte da economia e a grande maioria deles era paga pelos camponeses. Lembrando, nobres e igreja não pagavam impostos. Os nobres pagavam talvez o tostão de Pedro para a igreja só, tá? Uma coisa importante que foi desenvolvida ao longo da história aqui desse momento, eu mudei para o meu mouse aqui para eu indicar a vocês. Houve um momento aqui que as terras elas eram cultivadas todas ao mesmo tempo. E vocês já devem ter estudado isso em algum momento da vida de vocês, que quando as terras todas são cultivadas e não há um rodízio de culturas nessas terras, o que acontece com elas? Elas ficam improdutivas, tá? Então, eles descobriram que fazer a rotação das culturas nas terras era muito melhor do que ter o plantio de um mesmo objeto, de uma mesma coisa em todas as terras, ok? Aqui o ângulo traz pra gente, eu não vou ficar dando muito foco, mas é importante a gente ressaltar, tá? Essa técnica de rodízio, rotação dos cultivos, vai aumentar essa produtividade, tá? A reserva ou manso servil era a área onde os camponeses trabalhavam e tiravam o seu sustento, que pertencia ao senhor feudal, né? Todas essas terras aqui embaixo. Os camponeses viviam em aldeias. Toda essa aldeia ela fica em torno aqui do castelinho. O ângulo traz um castelo, mas assim, não é sempre que é um castelo o feudo, tá, gente? Muitas vezes o feudo não era um castelo fortificado como esse aqui, tá? Muito menos de alvenaria. Os primeiros feudos que tinham castelos, os castelos eram de madeira, certo? Aqui embaixo a gente tem que falar que também havia moinho de trigo, né? Moinho ou para moer o trigo, para moer o cereal, moer o milho e assim por diante, beleza? Agora vamos dar um foco importante em relação às terras, tá, gente? A terra é importante. Os trabalhadores eram ligados à terra. Era quase que escravo da terra. Por exemplo, quando um senhor feudal era destituído do seu título de nobreza pelo rei ou era conquistado por outra pessoa, outro senhor feudal, esse senhor feudal ele não vai abrir mão, tá? Ele não vai abrir mão desses trabalhadores. E aí aqui a gente tem, portanto, então, que o ângulo coloca como sendo a parte mais importante do feudo, que era onde viviam os nobres. Tá? Por que é a parte mais importante? Porque é o nobre quem tem o título dado pelo rei, é o nobre que é o dono do feudo. Ok? Quando o feudo pertencia à igreja, em vez de um castelo, a construção principal era uma igreja ou um mosteiro. Certo? Eu imagino que vocês devem ter algumas dúvidas, e aí as dúvidas eu gostaria que vocês postassem lá no sala de aula, tá? Dúvida? Aqui, gente, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a economia e o estilo de vida nesses feudos, tá?
A economia, primeiro, que ela era baseada essencialmente na agricultura, certo? E essa agricultura era a agricultura de subsistência, ou seja, eles plantavam para sobreviver. E também a criação de animais. O ângulo mostra aqui pra gente, ó, quase não havia moeda. Eles baseavam a vida na agricultura e na pecuária. O comércio era feito na base das trocas. O que se produzia nos feudos ficava nos feudos, tá? Porque grande maior parte deles era autossuficiente. O que isso significa? Eles tinham tudo o que eles precisavam. Eles não precisavam ficar procurando outras coisas. Beleza? Aqui a gente tem essa imagem e uma coisa que nos chama atenção. Ó, todas as pessoas nessa imagem estão com cara de sofrimento. Outros fatores que nos chamam a atenção é que aqui no canto direito, vou pegar o meu mouse aqui de novo, aqui no canto direito, ó, da imagem, nós temos um senhor que parece ser oriental. Por quê? Porque o comércio era feito pelas pessoas de fora da Europa. Então era feito pelos árabes, era feito pelos nórdicos e era feito pelos pessoas do Oriente, tá? Mongóis, chineses e afins. O que é importante aqui a gente ressaltar de novo? O estilo de vida dessas pessoas era simples, até mesmo rude, certo? Por quê? Porque eles. Gente, a gente está falando de um período da história que quase tudo era rudimentar, né? Quase tudo era. Eles estavam desenvolvendo, eles estavam aprendendo muitas coisas ainda, certo? Eles não tinham, portanto, uma vida rica. Eles tinham uma vida de fartura, principalmente os condes e marqueses, os nobres, tinham. Mas era com tanta fartura assim? Não. Como os filmes mostram pra gente? Também não. Aqui, ó, o que eles tinham de coisa diferente que era só utilizado pelos senhores feudais? Essa parte que eu estou destacando aqui, ó, tá lá assim, ó. Azeite, sal, especiarias, cravo, canela vinham de fora trazidos por ambulantes que percorriam os feudos comercializando. Isso, ao longo da história, vai dar origem a um negócio chamado feiras. Tipo aquela feira livre que tem em Londrina, várias delas, né? E esses caras, eles começaram a fazer comércio nessas regiões e eles traziam todos esses produtos. A grande maior parte deles de especiarias aqui, ó, especiarias que eram dado para os burgueses, aliás, para os nobres, ok? Aqui na igreja, quando a gente fala da igreja católica, ela condenava não só o contato com os muçulmanos, mas todos aqueles que não pregavam a fé cristã. E aí aqui muda a ideia de bárbaro, a gente sai do bárbaro e passa para o infiel. Todos aqueles que a igreja chama de infiel era inimigo da Europa, tá? E aí isso já encerra a nossa partezinha aqui, porque só isso que é importante para a gente focar nesse momento aqui, tá? Então, quem pagava impostos eram os camponeses, as terras haviam descoberto que era melhor fazer a rotação delas. A vida era simples, não havia comércio, os nobres viviam nos castelos ou a igreja vivia nos monastérios. Não havia circulação de moeda, a vida deles era baseada na agricultura e na pecuária e o comércio era com base em trocas. E aí eu vou finalizar com essa imagem aqui. Beleza, galera? Beijos, queijos, caranguejos. Falou!